O silêncio da madrugada foi quebrado pelos passos de milhares de soldados. Uma cidade inteira dormia, sem saber que estava completamente cercada. Nas primeiras luzes da manhã, um servo tremendo de medo olhou pela janela e viu o que parecia ser o fim. Um exército imenso pronto para destruir tudo. Mas o que aconteceu a seguir mudou não apenas aquele dia, mas toda a história de Israel. Uma única oração transformou um momento de terror em uma das maiores demonstrações do poder de Deus já registradas na Bíblia. Para compreender verdadeiramente a magnitude do que aconteceu naquela manhã em Dotã, precisamos voltar no tempo e entender o cenário em que esta história extraordinária se desenrolou. O reino de Israel atravessava um período de intensas transformações políticas e espirituais. As tensões com os reinos vizinhos eram constantes, especialmente com a poderosa Síria, que frequentemente ameaçava a estabilidade da região. Neste contexto turbulento, Deus havia escolhido homens especiais para guiar seu povo. Entre eles, destacava-se Eliseu, que havia recebido o manto profético diretamente de seu mestre Elias, numa das cenas mais marcantes do Antigo Testamento, como registrado em 2 Reis 2, 9-10. Eliseu havia pedido uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido ousado que demonstrava sua consciência da grande responsabilidade que estava prestes a assumir. O ministério profético em Israel não era apenas uma posição de prestígio espiritual. Os profetas serviam como conselheiros dos reis, porta-vozes divinos, e muitas vezes como a consciência moral da nação. Eliseu, em particular, tinha desenvolvido uma reputação notável por seus milagres e sua capacidade de discernir os planos dos inimigos de Israel. Sua história começou quando, sendo um simples lavrador, foi chamado por Elias enquanto arava a terra com 12 juntas de bois, como nos conta 1 Reis 19, 19-21. A ascensão de Eliseu ao papel de principal profeta em Israel foi marcada por sinais poderosos. Logo após a partida de Elias, ele dividiu as águas do Jordão com o manto de seu mestre, demonstrando que havia realmente recebido a unção divina que havia pedido. Os filhos dos profetas, ao testemunharem este ato, reconheceram que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. 2 Reis 2, 15. Durante seu ministério, Eliseu realizou diversos milagres que impactaram desde pessoas comuns até reis. Ele purificou águas amargas em Jericó, multiplicou o azeite de uma viúva para pagar suas dívidas, ressuscitou o filho da sunamita e até mesmo tornou comestível um ensopado envenenado. Cada um desses milagres demonstrava diferentes facetas do poder e da misericórdia de Deus, construindo uma reputação que se espalhou muito além das fronteiras de Israel. O que poucos sabiam é que Eliseu também desempenhava um papel crucial na segurança nacional de Israel. Através de revelações divinas, ele conseguia alertar o rei de Israel sobre as emboscadas planejadas pelo rei da Síria. Como registrado em 2 Reis 6, 8-10, estas informações eram tão precisas que o rei da Síria chegou a suspeitar de traidores entre seus próprios conselheiros. A sociedade israelita daquela época vivia uma dualidade interessante. Por um lado, havia uma estrutura política formal, com um rei e sua corte. Por outro, existia esta linha profética, representada por homens como Eliseu, que muitas vezes confrontavam o próprio poder estabelecido quando este se desviava dos caminhos de Deus. Esta tensão entre o poder secular e o espiritual era uma característica marcante da história de Israel. O relacionamento entre Eliseu e o rei de Israel era complexo. Embora o profeta frequentemente auxiliasse o rei com informações estratégicas vitais, ele não hesitava em confrontá-lo quando necessário. Esta dinâmica refletia o papel mais amplo dos profetas na sociedade israelita. Eram simultaneamente conselheiros e críticos, porta-vozes divinos e reformadores sociais. A região onde nossa história se desenrola, Dotã, tinha um significado histórico particular para o povo de Israel. Foi em Dotã que José, séculos antes, havia sido vendido por seus irmãos aos mercadores ismaelitas.
Gênesis 37, 17. Agora, esta mesma cidade seria palco de outro evento extraordinário, demonstrando como Deus frequentemente usa lugares históricos para escrever novos capítulos de sua obra. As cidades da época eram construídas estrategicamente, geralmente no topo de colinas, cercadas por muralhas para proteção. Dotã não era diferente. Sua localização permitia uma visão privilegiada dos arredores, o que tornava ainda mais surpreendente o fato de um exército inteiro ter conseguido cercar a cidade durante a noite sem ser detectado. O cenário geopolítico da época era marcado por alianças instáveis e conflitos frequentes. A Síria, governada por Ben-Hadad, era uma potência regional que frequentemente entrava em conflito com Israel. Estas tensões não eram apenas territoriais, mas também envolviam disputas comerciais e religiosas. Os sírios, adoradores de Rimon, viam com desconfiança a fé monoteísta de Israel. Enquanto a maioria das batalhas daquela época era decidida por exércitos e estratégias militares convencionais, o episódio que estava prestes a acontecer em Dotã demonstraria um tipo completamente diferente de warfare, um que envolvia forças invisíveis, aos olhos naturais, mas não menos reais ou poderosas. Os conflitos entre Israel e Síria haviam atingido um ponto crítico. O que começou como pequenas escaramuças de fronteira evoluiu para uma situação cada vez mais tensa, alimentada pela crescente frustração do rei sírio. Ben-Hadad, soberano da Síria, estava particularmente irritado com um problema que parecia não ter solução. Todas suas estratégias militares secretas contra Israel eram descobertas antes mesmo de serem executadas. Como relatado em 2 Reis 6, 8, o rei da Síria frequentemente convocava seus conselheiros para planejar emboscadas contra Israel. Com meticulosa precisão, eles escolhiam locais estratégicos para posicionar suas tropas, desenvolviam táticas elaboradas e calculavam o momento perfeito para cada ataque. No entanto, de alguma forma inexplicável, o rei de Israel sempre parecia estar um passo à frente, evitando cada armadilha com uma precisão desconcertante. O que o rei sírio não sabia inicialmente era que sua verdadeira batalha não era contra a inteligência militar israelita, mas contra algo muito mais poderoso, o dom profético de Eliseu. Em sua câmara particular, Eliseu recebia revelações divinas sobre cada movimento planejado pelos sírios. Com uma precisão que só poderia vir do próprio Deus, ele alertava o rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. 2 Reis 6, 9. Esta situação extraordinária se repetiu tantas vezes que começou a afetar profundamente o moral do exército sírio. Os comandantes militares, homens experientes em guerra, não conseguiam entender como seus planos mais secretos eram constantemente frustrados. O que deveria ser uma série de vitórias fáceis sobre Israel tinha se transformado em uma sequência humilhante de fracassos estratégicos. Se você está sendo intrigado por esta história incrível, não guarde só para você. Clique em inscrever-se agora mesmo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me conte nos comentários. Qual exército você está enfrentando hoje? Agora vamos continuar. A tensão no palácio sírio era palpável. Ben-Hadad, conhecido por seu temperamento explosivo, começou a suspeitar de traição entre seus próprios conselheiros. Em uma reunião particularmente tensa, registrada em 2 Reis 6, 11, ele confrontou seus oficiais diretamente. Não me revelareis quem dos nossos é pelo rei de Israel? Sua voz, carregada de frustração e desconfiança, ecoou pela sala do conselho, fazendo seus servos tremerem. Foi neste momento que um dos servos do rei sírio trouxe à tona uma informação crucial que mudaria o curso dos acontecimentos. Com cautela, ele explicou que não havia traidor entre eles, mas sim um profeta em Israel, Eliseu, que conhecia até mesmo as palavras que o rei falava em seu quarto de dormir. 2 Reis 6, 12. Esta revelação foi um momento decisivo que transformou completamente a natureza do conflito. A notícia sobre Eliseu
despertou em Ben-Hadad uma nova determinação. Se um único homem era o responsável por frustrar seus planos, então a solução parecia simples: neutralizar Eliseu. O que o rei sírio não compreendia era que estava prestes a enfrentar não apenas um homem, mas o poder do Deus de Israel manifestado através de seu servo. A decisão de capturar Eliseu foi tomada rapidamente, mas o planejamento precisava ser meticuloso. Afinal, como capturar alguém que parecia saber tudo antecipadamente? O rei sírio montou uma força-tarefa especial, composta por seus melhores soldados, cavalos e carros de guerra. A ironia da situação não passou despercebida. Eles estavam tentando surpreender alguém que tinha o dom divino de conhecer os segredos mais bem guardados. Através de sua rede de espiões, os sírios descobriram que Eliseu estava em Dotã. A cidade, embora fortificada, parecia um alvo mais fácil que Samaria, a capital. Ben-Hadad viu nisto sua oportunidade. Se conseguisse cercar a cidade durante a noite, talvez pudesse capturar o profeta antes que ele tivesse chance de escapar ou alertar alguém. A ordem foi dada com precisão militar. O exército deveria se mover sob o manto da escuridão, cercar completamente a cidade e aguardar o amanhecer. Nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Os soldados receberam instruções específicas para capturar Eliseu vivo, pois o rei queria interrogá-lo pessoalmente. Enquanto o exército sírio se movimentava silenciosamente pela noite, Eliseu descansava em Dotã, aparentemente alheio ao perigo que se aproximava. No entanto, como os eventos subsequentes demonstrariam, sua tranquilidade não vinha da ignorância, mas de uma confiança inabalável em algo que seus perseguidores não podiam ver ou compreender. O plano sírio parecia perfeito em sua execução inicial. Um grande exército, movendo-se com precisão militar, havia conseguido cercar completamente uma cidade sem ser detectado. Pela primeira vez, eles achavam que haviam superado a misteriosa capacidade de Eliseu de antecipar seus movimentos. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar uma demonstração de poder que transformaria sua compreensão sobre o verdadeiro significado de força militar. À medida que a noite avançava, a tensão crescia entre as tropas sírias. Cada soldado estava ciente da importância de sua missão e da reputação do homem que pretendiam capturar. Histórias sobre os milagres de Eliseu circulavam até mesmo entre os sírios, alimentando um misto de temor e curiosidade em relação ao profeta. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu, anunciando o amanhecer de um dia que entraria para a história não como um triunfo militar da Síria, mas como um testemunho do poder sobrenatural do Deus de Israel. O palco estava montado para um dos eventos mais extraordinários registrados nas Escrituras, uma demonstração de que os exércitos visíveis nem sempre são os mais poderosos. O amanhecer em Dotã começou como qualquer outro, com os primeiros raios de sol pintando o céu em tons de rosa e dourado. O servo de Eliseu, seguindo sua rotina matinal, levantou-se cedo para preparar o dia. Era um jovem dedicado que havia aprendido a admirar profundamente a sabedoria e a fé de seu mestre. No entanto, nada em sua experiência prévia poderia tê-lo preparado para o que seus olhos veriam naquela manhã. Ao subir até uma das torres de vigilância para observar o início do dia, o servo sentiu seu coração parar por um instante. Ali, cercando completamente a cidade, estava um dos espetáculos mais aterrorizantes que já presenciara. O exército sírio havia se posicionado estrategicamente durante a noite, com suas tropas de elite, cavalos e carros de guerra, formando um círculo impenetrável ao redor de Dotã. O sol nascente refletia nos escudos e armaduras dos soldados, criando um brilho metálico que parecia amplificar ainda mais o poder daquela força militar. O medo tomou conta do jovem servo instantaneamente. Suas mãos tremiam enquanto descia apressadamente as escadas da torre. Seus pensamentos eram uma tempestade de preocupações e questões sem resposta. Como haviam sido cercados sem que ninguém percebesse? Por que os guardas da cidade não haviam dado o alarme? E mais importante, o que fariam agora?
Correndo pelos corredores da casa onde Eliseu estava hospedado, o servo encontrou seu mestre ainda em seus aposentos, aparentemente tranquilo, como se aquele fosse apenas mais um dia comum. A reação do servo está registrada em 2 Reis 6:15, quando ele exclama: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Sua voz tremia com uma mistura de medo e desespero que revelava toda a gravidade da situação. A cena que se desenrolava era um estudo em contrastes. De um lado, o jovem servo, tomado pelo pânico diante de uma situação aparentemente sem saída. Do outro, Eliseu, o homem de Deus, mantendo uma serenidade que parecia desafiar toda a lógica humana. Era como se ele estivesse vendo algo que ia muito além da realidade visível que tanto aterrorizava seu servo. Enquanto isso, do lado de fora dos muros de Dotã, o exército sírio se preparava para o que imaginavam ser uma missão relativamente simples. Seus comandantes organizavam as tropas para um cerco que, em sua visão, não deveria durar mais que algumas horas. Afinal, o que poderia uma pequena cidade fazer contra uma força militar tão superior? A notícia do cerco começou a se espalhar rapidamente entre os habitantes de Dotã. O pânico começava a tomar conta das ruas à medida que as pessoas descobriam sua situação. Famílias inteiras se aglomeravam em suas casas. Comerciantes fechavam suas lojas às pressas. E um silêncio pesado, interrompido apenas pelos ocasionais gritos de crianças assustadas, tomava conta da cidade. Os líderes locais se reuniram rapidamente para avaliar suas opções, mas a conclusão era desanimadora. As defesas da cidade não eram páreo para um exército daquele porte. Os suprimentos de comida e água, embora adequados para tempos normais, não aguentariam um cerco prolongado. Do ponto de vista militar e estratégico, a situação parecia completamente sem esperança. No entanto, em meio a todo esse caos e desespero, Eliseu permanecia como um farol de calma e confiança. Sua resposta ao servo aflito, registrada em 2 Reis 6:16, revela uma perspectiva completamente diferente da realidade. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esta declaração de Eliseu poderia parecer, à primeira vista, um absurdo completo. Como poderiam ter mais aliados do que o imenso exército que cercava a cidade? Onde estavam esses supostos defensores? Para o servo, assim como para qualquer observador racional, os números eram claros e devastadoramente desfavoráveis. A tensão dentro dos muros de Dotã crescia a cada minuto. Os habitantes da cidade, acostumados com a presença do profeta Eliseu e conhecedores de seus milagres anteriores, começavam a se reunir próximos à sua residência, esperando que, de alguma forma, ele pudesse encontrar uma saída para aquela situação desesperadora. O exército sírio, por sua vez, mantinha sua posição, apertando cada vez mais o cerco. Seus comandantes sabiam que Eliseu era seu alvo principal, mas também estavam cientes da necessidade de controlar a população da cidade para evitar qualquer tentativa de resistência ou fuga. O som dos cascos dos cavalos e o tilintar das armaduras criavam uma sinfonia ameaçadora que ecoava pelos muros da cidade. Era um momento crucial na história de Israel, embora ninguém além de Eliseu parecesse compreender completamente sua magnitude. O que estava prestes a acontecer transcenderia em muito uma simples batalha militar ou um confronto entre nações. Seria uma demonstração dramática do poder invisível, mas muito real, que sempre esteve ao lado do povo de Deus. O momento mais extraordinário daquela manhã estava prestes a acontecer. Uma revelação que mudaria para sempre a perspectiva do jovem servo e serviria como um testemunho eterno do poder e da presença de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Foi neste momento crítico que Eliseu pronunciou uma das orações mais extraordinárias registradas nas Escrituras. Com uma tranquilidade que contrastava drasticamente com o caos ao seu redor, ele se dirigiu ao Senhor com palavras simples, mas profundamente significativas. Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. 2 Reis 6:17.
Esta oração não pedia por socorro, não suplicava por uma intervenção divina, nem mesmo solicitava a destruição dos inimigos. Era um pedido por visão espiritual. O que aconteceu em seguida transformou completamente a perspectiva do jovem servo. As Escrituras nos dizem que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. Era um exército celestial, uma força espiritual tão vasta e poderosa que fazia o temível exército sírio parecer insignificante em comparação. Esta revelação não era uma metáfora ou uma visão simbólica. O texto bíblico apresenta isso como uma realidade literal que sempre esteve presente, apenas invisível aos olhos naturais. Os carros de fogo e cavalos celestiais eram manifestações tangíveis da presença e proteção divina, semelhantes aos que haviam levado Elias aos céus. 2 Reis 2:11. Era como se uma cortina tivesse sido aberta, permitindo que o servo vislumbrasse a dimensão espiritual, que sempre existiu paralela à nossa realidade física. O impacto desta revelação no jovem servo foi imediato e profundo. Seu medo se transformou em assombro, sua ansiedade em admiração. A mesma situação que momentos antes parecia desesperadora, agora se revelava como uma oportunidade de testemunhar o poder divino em ação. Esta transformação de perspectiva é um dos aspectos mais significativos desta história, pois demonstra como a realidade espiritual supera e transcende as aparências físicas. Mas Eliseu não havia terminado. Sua próxima oração seria ainda mais surpreendente em seus efeitos. Quando o exército sírio avançou contra ele, o profeta orou: Senhor, fere este povo de cegueira. 2 Reis 6:18. A palavra hebraica, usada aqui para cegueira, sanverim, aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia, aqui e no incidente de Sodoma, Gênesis 19:11. Não se tratava de uma simples perda de visão, mas de uma desorientação completa, onde os olhos viam, mas o cérebro não conseguia processar corretamente as informações visuais. O resultado foi instantâneo. Todo o poderoso exército sírio, com seus soldados treinados, cavalos de guerra e carros de combate, foi subitamente acometido por esta cegueira sobrenatural. Homens que momentos antes se mostravam tão confiantes em sua força militar, agora estavam completamente vulneráveis e desorientados. A ironia da situação era palpável. Aqueles que vieram para capturar agora precisavam ser guiados como crianças. Esta demonstração do poder divino revelou uma verdade fundamental sobre a natureza dos conflitos espirituais. Enquanto o servo de Eliseu teve seus olhos abertos para ver a realidade espiritual, os soldados sírios tiveram seus olhos físicos obscurecidos, ilustrando vividamente o princípio de que as verdadeiras batalhas não são vencidas pela força militar, mas pelo poder espiritual. A transformação da situação foi completa. O mesmo exército que havia cercado a cidade com tanta confiança agora estava à mercê de Eliseu. O profeta, demonstrando uma mistura notável de autoridade espiritual e compaixão humana, assumiu o controle da situação de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A manifestação do poder de Deus naquele dia em Dotã não foi apenas um evento isolado, mas uma demonstração vívida de princípios espirituais eternos. O contraste entre a visão natural e a espiritual se tornou o centro desta narrativa extraordinária. Enquanto o exército sírio confiava em sua força militar visível, Eliseu permanecia firme em sua confiança no invisível. Esta cegueira sobrenatural que acometeu o exército tinha um propósito maior que simplesmente incapacitar o inimigo. Era uma lição poderosa sobre percepção e realidade. Assim como o servo de Eliseu precisou ter seus olhos abertos para ver além do visível, os soldados sírios precisaram experimentar a cegueira física para começar a compreender sua própria cegueira espiritual. O poder da oração de Eliseu revelou uma verdade fundamental sobre a autoridade espiritual. Sua oração não foi um pedido desesperado por ajuda, mas uma declaração confiante, baseada em seu relacionamento íntimo com Deus.
Como está registrado em Efésios 6, 12, não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. A presença do exército celestial ao redor de Dotã não era algo novo ou que havia acabado de chegar. Eles já estavam lá, invisíveis mas reais, muito antes do servo percebê-los. Esta realidade nos lembra das palavras do próprio Jesus a Pedro em Mateus 26, 53, quando mencionou que poderia, se quisesse, pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos. O momento em que o exército sírio foi acometido pela cegueira revela outro aspecto importante. O poder de Deus não precisa ser destrutivo para ser eficaz. Em vez de eliminar os inimigos, Deus escolheu neutralizá-los de uma maneira que permitiria uma resolução pacífica do conflito. Esta abordagem reflete a natureza de Deus, que frequentemente usa seu poder não para destruir, mas para transformar situações e pessoas. A reação dos soldados sírios à sua súbita cegueira deve ter sido um momento de profundo desespero e confusão. Homens treinados para a batalha, acostumados a confiar em suas habilidades e força, agora se encontravam completamente dependentes e vulneráveis. Esta experiência de impotência forçada serviu como uma poderosa metáfora da condição humana diante do poder divino. A autoridade com que Eliseu conduziu toda a situação demonstra um aspecto crucial do poder espiritual. Ele opera com precisão cirúrgica. Não houve pânico, violência ou caos. Cada ação do profeta era calculada e proposital, refletindo a natureza ordenada e intencional das operações divinas. Como está escrito em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. O impacto desta demonstração de poder de Deus não se limitou àquele dia. A história seria contada e recontada através das gerações, servindo como um testemunho tangível da realidade do mundo espiritual e da supremacia do poder de Deus sobre as forças naturais. Como está registrado no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que aconteceu em seguida demonstrou não apenas o poder de Deus, mas também sua sabedoria, operando através de seu servo. Com o exército sírio em estado de completa desorientação, Eliseu assumiu um papel inesperado. Em vez de aproveitar a vulnerabilidade do inimigo para destruí-lo, ele escolheu um caminho surpreendente que transformaria inimigos em testemunhas do poder e da misericórdia divina. Este não é o caminho, nem esta é a cidade, disse Eliseu aos soldados cegos. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês procuram. 2 Reis 6, 19. Era uma declaração tecnicamente verdadeira, embora carregada de ironia divina. Eliseu, o próprio homem que eles procuravam, os conduziria em uma jornada que mudaria completamente o curso do conflito. O profeta, então, guiou todo o exército sírio diretamente para Samaria, a capital do reino de Israel. Era uma marcha surreal, um único homem de Deus liderando um exército inimigo cego através do território israelita. Quando chegaram a Samaria, Eliseu fez sua segunda oração transformadora do dia. Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. 2 Reis 6, 20. Quando seus olhos foram abertos, os soldados sírios se viram em uma situação que deve ter gelado seu sangue. Estavam no coração do território inimigo, dentro dos muros da capital israelita, completamente cercados pelo exército de Israel. O rei de Israel, vendo esta oportunidade única, perguntou a Eliseu com entusiasmo: Feri-los-ei, meu pai? Feri-los-ei? 2 Reis 6, 21. Foi neste momento que a verdadeira sabedoria divina se manifestou através de Eliseu. Em vez de permitir um massacre que poderia ter sido justificado pelas leis da guerra da época, o profeta propôs algo revolucionário. Não os ferirás. Feririas tu os que tomaste cativos com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. 2 Reis 6,
22. Esta decisão de Eliseu transcendeu a lógica militar comum. Em vez de violência, ele escolheu a hospitalidade. Em lugar de vingança, ofereceu misericórdia. O rei de Israel obedeceu, preparando um grande banquete para aqueles que, momentos antes, eram seus inimigos mortais. A mesa foi posta com abundância, e aqueles que vieram para capturar se tornaram convidados de honra. O impacto desta demonstração de misericórdia foi profundo e duradouro. As Escrituras registram que os bandos dos sírios nunca mais vieram à terra de Israel. 2 Reis 6, 23. Esta não era apenas uma trégua temporária, mas uma transformação completa nas relações entre os dois reinos. A estratégia divina de responder à hostilidade com hospitalidade provou ser mais eficaz que qualquer demonstração de força militar. O banquete servido aos soldados sírios foi muito mais que uma simples refeição. Foi uma poderosa declaração de princípios divinos. Cada prato servido, cada cálice enchido, representava uma completa inversão das expectativas humanas normais em situações de conflito. Os soldados que esperavam encontrar morte, encontraram vida. Aqueles que vieram para fazer guerra, receberam paz. A reação dos soldados sírios a esta demonstração de misericórdia deve ter sido profunda. Imagine o impacto psicológico. Em questão de horas, eles passaram de conquistadores confiantes a prisioneiros cegos e então a convidados honrados. Esta experiência proporcionou não apenas uma lição sobre o poder de Deus, mas também sobre sua natureza misericordiosa. A decisão do rei de Israel de seguir o conselho de Eliseu também merece atenção. Num contexto onde vingança e retaliação eram a norma, aceitar uma abordagem de misericórdia requeria uma considerável dose de fé e coragem. Como líder militar, ele precisou confiar que a sabedoria divina, aparentemente contrária à lógica militar, era superior às estratégias humanas convencionais. A transformação nas relações entre Israel e Síria após este evento foi notável. O texto bíblico registra que os bandos armados sírios pararam de atacar o território de Israel. Esta paz não foi alcançada através de tratados diplomáticos complexos ou demonstrações de força militar, mas através de um ato de misericórdia que desarmou não apenas as mãos, mas também os corações dos inimigos. Esta história estabeleceu um precedente importante na história bíblica, antecipando o ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos. Mateus 5, 44. A estratégia divina de transformar inimigos em amigos através da bondade encontrou aqui uma de suas demonstrações mais práticas e poderosas. O impacto desta experiência nos soldados sírios deve ter se estendido muito além daquele dia. Ao retornarem para casa, levaram consigo não apenas a memória de um milagre, mas uma demonstração tangível do caráter do Deus de Israel. Suas histórias certamente se espalharam, contribuindo para uma mudança na percepção que os sírios tinham de Israel e de seu Deus. O fato de que esta história foi preservada e registrada nas Escrituras sugere sua importância como um paradigma para lidar com conflitos. Ela demonstra que a verdadeira vitória nem sempre está em derrotar o inimigo, mas às vezes em transformá-lo através da misericórdia e da bondade. A história de Eliseu em Dotã transcende seu contexto histórico e oferece lições profundamente relevantes para a nossa época. Em um mundo ainda marcado por conflitos, medos e incertezas, os princípios revelados nesta narrativa continuam tão poderosos e aplicáveis quanto no dia em que ocorreram. Primeiro, consideremos a questão da perspectiva espiritual versus natural. Assim como o servo de Eliseu, frequentemente nos encontramos dominados pelo que nossos olhos físicos podem ver. Enfrentamos exércitos modernos na forma de problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados ou desafios profissionais. A lição fundamental permanece. A realidade que podemos ver é apenas parte da história. A transformação na perspectiva do servo nos ensina sobre o poder da oração em momentos de crise.
Não foi uma mudança na situação externa que trouxe paz ao seu coração, mas uma revelação da realidade espiritual que já estava presente. Da mesma forma, nossas orações em momentos de dificuldade talvez não precisem focar em mudar as circunstâncias, mas em obter uma nova perspectiva sobre elas. A resposta de Eliseu ao exército sírio oferece um modelo revolucionário para lidar com conflitos. Em uma era onde retaliação e vingança ainda são respostas comuns à hostilidade, a decisão de responder ao ódio com amor e à violência com hospitalidade permanece radical e transformadora, como está escrito em Provérbios 25, 21 a 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. O poder da hospitalidade como ferramenta de transformação social não deve ser subestimado. O banquete oferecido aos soldados sírios nos lembra que às vezes a melhor maneira de desarmar um inimigo é convidá-lo para sua mesa. Esta prática tem implicações profundas para a resolução de conflitos em todos os níveis, desde desentendimentos familiares até tensões internacionais. Em nossa era digital, onde a visibilidade nem sempre equivale à realidade, a história nos lembra da importância de enxergar além das aparências. Assim como havia um exército celestial invisível aos olhos naturais, existem recursos, apoios e possibilidades que podem não ser imediatamente aparentes em nossas circunstâncias. Os eventos ocorridos em Dotã não terminaram naquele dia. As repercussões deste acontecimento extraordinário ecoaram através dos séculos, influenciando não apenas a história de Israel, mas estabelecendo princípios que continuam relevantes até hoje. O impacto desta narrativa se estende muito além de seu contexto histórico imediato. A primeira onda de influência foi sentida na própria cidade de Dotã. Os habitantes que testemunharam aqueles eventos extraordinários nunca mais veriam a realidade da mesma forma. Imagine o impacto nas gerações seguintes, quando pais e avós contavam às crianças sobre o dia em que um exército inteiro foi derrotado não por espadas, mas por uma combinação de oração e hospitalidade. A transformação na reputação de Eliseu após este evento foi significativa. Se antes ele já era conhecido como um homem de Deus, agora sua fama se espalhou ainda mais, atravessando fronteiras. A história do profeta que transformou uma situação de guerra iminente em um banquete de paz deve ter circulado amplamente, alcançando até mesmo as nações vizinhas. O impacto na corte do rei de Israel também foi profundo. A demonstração do poder divino, operando através de estratégias tão diferentes das convenções militares da época, certamente influenciou futuras decisões políticas e militares. O sucesso desta abordagem não convencional desafiou as noções estabelecidas sobre poder e segurança nacional. Nos círculos proféticos de Israel, este evento estabeleceu um novo paradigma para o exercício da autoridade espiritual. A combinação de poder sobrenatural com misericórdia prática criou um modelo que influenciaria gerações de líderes espirituais, como está registrado em Oséias 6, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. A história de Eliseu em Dotã permanece como um dos relatos mais extraordinários e instrutivos das Escrituras. Ela nos mostra como um momento de aparente desespero pode se transformar em uma demonstração poderosa da presença e sabedoria divina. Através desta narrativa, aprendemos que a verdadeira força nem sempre está nos exércitos visíveis, mas na realidade espiritual que nos cerca. O legado deste evento continua relevante em nossos dias. Da transformação do servo que teve seus olhos abertos à surpreendente estratégia de responder à hostilidade com hospitalidade, cada elemento da história oferece princípios práticos para a nossa vida contemporânea. O poder da oração, a importância da perspectiva espiritual e a eficácia da misericórdia são lições que transcendem seu contexto histórico. Talvez a lição mais profunda seja a compreensão de que, assim como em Dotã,
Estamos constantemente cercados por realidades espirituais que ultrapassam nossa percepção natural. A oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Continua sendo uma súplica relevante para nossos dias, lembrando-nos que há sempre mais na realidade do que aquilo que nossos olhos podem ver. Esta narrativa nos ensina que as maiores vitórias nem sempre vêm através da força, mas através da sabedoria divina que frequentemente opera de maneiras surpreendentes e contra-intuitivas. O banquete que transformou inimigos em amigos permanece como um testemunho poderoso de como o amor e a misericórdia podem ser mais eficazes que a força e a vingança. Por fim, a história de Dotã nos lembra que, em nossos momentos de maior desafio, podemos estar apenas a uma oração de distância de uma revelação transformadora da presença e do poder de Deus em nossa vida.